Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. A Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pintacilgos, melros e rouxinóis abafou o dos grilos. Not montou em seu cavalo e pensou que a informação que o Inhomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado. E mais, nunca havia brotado um só trevo ali, e o Inhomo sabia o que estava falando. De qualquer modo, talvez o Inhomo o estivesse enganando. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras. Embora esse pensamento não o levasse a lugar nenhum, ao menos o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do Inhomo. Isso colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Not avistou ao longe, no meio do denso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também estivesse sedento, decidiu aproximar-se da água. Era um lago muito bonito. Estava cheio de nenufares com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco de água e se sentou à margem do lago, enquanto seu cavalo bebia vorazmente. De repente, uma voz atrás dele o surpreendeu. Quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil, mas firme, sedutora, porém desafiante. Era a Dama do Lago, uma mulher de beleza e perfeição nunca vistas, modelada com a forma da água e que emergia do lago de uma forma impressionante. Not havia ouvido falar dela. Rapidamente percebeu que podia conseguir com essa dama a informação sobre sua tão importante missão. Sou Not, o cavaleiro da capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede? O que querem agora? Estão acordando meus nenufari, e essa é a hora do sono deles. Meus nenufares dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem esta noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o largo transbordará, e se o largo transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde, meus nenufares. Calma, calma, interrompeu Not enfaticamente. Não me conte sua vida, seus problemas não me interessam. Já estou indo embora, só quero fazer-lhe uma pergunta. Dama do Lago, você que fornece água a todo o bosque encantado, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me, onde crescem os trevos aqui? Ela começou a rir. Eram gargalhadas tristemente brincalhonas. Ria com uma estranha discrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou: Os trevos não podem nascer neste bosque. Não vê que a água que distribuo daqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através de rios e regatos, é filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso viu poças em algum lugar deste bosque? Os trevos necessitam de muita água. Precisam que um riacho lhe leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A Dama do Lago mergulhou de novo. Foi impressionante. O vapor d'água que lhe dava forma se diluiu e, simplesmente, caiu no lago como se fossem milhares de gotas de chuva. Not quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabara de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo, se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade, que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que sentira no dia anterior, após falar com Inhomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, disse a si mesmo. Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas também a mais inacessível do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia.
mas era tudo o que podia fazer, já que alternativa ele tinha? Sentindo-se assim, voltou a montar seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado, sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco depois da hora que tinha acordado no dia anterior. Como havia renovado a terra até tarde, resolveu dormir 1 hora a mais. Enquanto comia uma das maçãs que compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria naquele dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei. Mas, se esse for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que, de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali e pedir a ajuda de vários animais que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago alguns minutos depois de Nó ter saído. Aproximou-se bem devagar, procurava não fazer barulho, mas, sem querer, pisou em uma casca de noz que estalou. Imediatamente, a Dama do Lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito a Nó. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando meus nenufares. É a hora do sono deles. Meus nenufares dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenufares. Cid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelava. Ele precisava de água para regar a água escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os nenufares, se dedicasse todo o dia a apanhar água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do Bosque Encantado. O que fazer? Como ele era uma pessoa sensível, a beleza, a tristeza e a ansiedade na voz da Dama do Lago o levaram a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contrastes, uma voz triste, uma voz de dor. Porque não há continuidade no meu lago. Não há novos rios que saiam de mim, eu só recebo água, mas nenhum riacho brota do meu seio. Por isso tenho que viver sempre esperando que os nenufares durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia, fico acordada para velar o sono deles, e à noite seus cantos não me deixam desfrutar do sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte meus nenufares. Cid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta: água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanta água um trevo precisa? A Dama do Lago respondeu: precisa de água em abundância, a água clara de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la, e você pode ajudar-me. Não grite assim, que o nenufar já acordou. Explique-me como. Se você me permitir, abrirei um sulco na margem do lago, para que um regato nasça a partir de você, e assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra e a água sairá do seu lago. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nenufares. Você poderá dormir sempre que quiser. A Dama do Lago ficou pensativa, mas depois concordou. Está bem, não faça barulho. Imediatamente, para espanto de Cid, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada com sua espada e a pendurou no lombo de seu cavalo.
Dessa forma, à medida que voltava ao terreno que escolhera, a espada cavava um sulco no solo e a água o seguia, liberando o lago de sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Sid havia conseguido. Ele havia encharcado a terra, criando um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim, ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que o seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas dos outros são frequentemente a metade de suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas, quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que, com uma só ação, os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Sid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que é preciso fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de ser feito. É claro que ele sabia que era muito pouco provável que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destinado a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia 2 razões que impediam o nascimento de trevos no bosque. No dia seguinte, teria mais informações, tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com a esperança a terra nova regada pelo riacho. Mais uma vez, visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nesta noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. Isso o deixou feliz. A noite caiu e só restavam 3 noites.